Sabe aquelas questões práticas da hora da prova? Aquelas dúvidas que surgem? Darlan, eu não sei o que fazer em algumas situações da prova. Lá no comecinho do curso, eu fiz uma mega aula, mas ela tem quase 2 horas. Então, nesse vídeo, eu só vou recortar direto ao ponto aqueles itens que interessam na prática. Vamos lembrar alguns cuidados práticos. A tua prova começa a 1 hora, mas o portão fecha 12h30. Darlan, por que o portão fecha 12h30? Porque a galera precisa chegar, a galera precisa sentar, precisa chegar na sala e os VADs são revistos. Então, se programa para chegar com muita antecedência, nada de chegar apertado, no horário apertado. Portão fecha 12h30, hora de Brasília. Confere o teu local de prova, porque pode mudar da primeira para a segunda fase. Com certeza isso pode ocorrer e você pode ir para o lugar errado. Tá, Darlan, cheguei, sentei, peguei o caderno de prova e começa a me dar algumas questões, começa a me dar algumas dúvidas práticas do que fazer. Se eu errar na prova, se ocorrer alguma arbitrariedade, se pegarem o meu VAD, se criarem caso com clipes, se X, um monte de coisa. Vamos falar um pouco sobre isso e aí a gente já se organiza. Até vou falar um pouquinho sobre tempo de prova, porque a gente tem 5 horas. Então, chegou, sentou. A primeira coisa no teu rascunho é você escrever as PPIs. As perguntas, antes de você ler o enunciado. Escreveu as perguntas PPIs no seu rascunho, aí você começa a leitura. Quem é meu cliente? Qual é a fase processual? O que ele deseja? Você já sabe a sequência. Escreveu ali as PPIs, bora ler o enunciado e começa a tua prova. Um bom rascunho vai mudar a tua aprovação. Muitos candidatos falam assim, Darlan, eu reprovei porque eu esqueci. Aí você vai ver, não esqueceu. Era coisa que estava na lei e esqueceu de trasladar. Na verdade, foi um rascunho mal feito. Se você fizer um rascunho bem feitinho, na hora de você redigir, você só traslada do seu rascunho para a peça. Não dá tempo de fazer a peça e as respostas no rascunho. O rascunho é só para você fazer PPIs e o esqueleto das respostas. E depois, na hora que você for levando, você vai trasladando a resposta e dando check, check, check. Darlan, eu não sei fazer rascunho. Tem um vídeo direto ao ponto só para ensinar a fazer rascunho. Se você não assistiu ainda, tá aqui nessa galeria do Direto ao Ponto, um vídeo só falando sobre isso. E tem um vídeo da Carol, inclusive, ensinando a buscar as teses, para quem tem dificuldade em tese. Tem um vídeo sobre marcação. Então, se você tem outras dúvidas, aprofunda nos outros vídeos direto ao ponto. Agora, questões práticas durante a prova. 5 horas. Das 5 horas, 2 horas você reserva para a peça e 30 minutos para cada questão. Dá, dá, uma pela outra dá. E a minha sugestão é que entre a peça e as questões, você levante, vá ao banheiro, joga uma água no rosto, dá uma respirada, cuidado. E aqui eu vou dar uma dica preciosíssima. Não tenha nada nos bolsos, nada que é proibido, nada. Porque se você vai ao banheiro, quando você sai, eles pedem para revistar e botar a mão no bolso. Se você tiver no bolso alguma informação, alguma coisa que é proibida, dali você nem volta para a sala. Então, cuidado com isso. E uma dica que o Marco pediu para eu alertar, entrou no banheiro, olha o lixo se não tem nada ali, porque quem entrou antes pode ter deixado alguma coisa ilícita. E quando você sai, vem alguém olhar e falar, esse papel aqui, não era meu, até para você provar. Então, cuidado com essas coisas, não leve nada que é proibido, né? Celular desligado, e desligado é desligado, porque se tocar um alarme, por exemplo, o celular está desligado, mas tocou um alarme de um medicamento, você pode ser eliminado. Então, não corre risco, tá bom? E entre, então, a peça e as questões, vá ao banheiro, dá uma oxigenada, 2 horas para a peça, 30 minutos para cada questão e ainda sobra um tempinho para você conferir. Dá tempo sim, se você não quiser redigir a peça inteira no rascunho, porque não dá tempo. Queridos, vamos falar dessas questões da hora da prova. Darlan, errei. Escrevi uma palavra, escrevi código tal, escrevi uma coisa que está errada. Como que eu conserto? Então, por exemplo, se você escrever código penal,
e não era Código Civil, o que você faz? Você passa um traço bem no meio, só isso. Põe o aspas, põe o parênteses, não, um traço só no meio. Tudo bem? Nada de destacar, só um traço. Se você é porco, um nojento, você faz assim na hora da prova, mas não é o caso, você não vai fazer isso, tá? Eu não sei nem, eu vou até apagar, porque vai que algum doido fale que eu ensinei a fazer essa coisa nojenta. Então, se você escreveu alguma coisa errada, simplesmente você escreve, né? Então, por exemplo, código, escreveu errado, você vai riscar no meio. Você não pode se identificar na hora da prova. Como assim? Você não pode criar nenhum dado. Então, se o problema não disse a nacionalidade, você vai escrever nacionalidade, Estado Civil, por exemplo, nacionalidade nem precisa. Estado Civil, 3 pontinhos ou XXX, um ou outro. Basta fazer 3 pontinhos. Então, o problema não disse, o problema chamou só de Maria. Eu posso colocar Maria da Silva? Não, porque você não pode inventar. Então, você vai colocar Maria, 3 pontinhos. Estado Civil, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos. Então, tudo bem? Endereço eletrônico, 3 pontinhos. Daniel, o problema falou que ele é empresário. Aí você põe, senão você não inventa. Porque senão você corre risco de identificação e você é eliminado, eliminada, vai direto para a repescagem. Começo pela peça ou pelas questões? Qual é a ordem? Depende. Como você treinou? Tanto faz começar pela peça ou pela questão, desde que você não se perca no tempo. Porque tem gente que começa pelas questões e quando vê, perdeu 3 horas de prova. Então, o tempo é o mais importante. Tem gente que faz o seguinte, chega, já faz o esqueleto de tudo e depois vai redigir. Pode ser. Mas se você treinou fazendo a peça primeiro, e você está treinado assim, não é na hora da prova que você vai mudar o treino. Pelo amor de Deus, que vai dar bosta, vai dar errado. Então, faça do jeito que você treinou e que está dando certo. Legal? Muito bem. A ordem das respostas. Darlan, tem que responder na ordem? Parece coisa de faculdade, né? Posso responder a lápis? Parou. Caneta azul ou preta de corpo transparente, uma cor só que você vai usar, ou preta ou azul, e a ordem tem que ser seguida. E mais, nas questões, se tiver lá a letra A, você vai escrever, e letra B você vai escrever. Se você não identificar A e B, a OAB não corrige. E a questão 1 precisa ser respondida na folha 1, a questão 2 precisa ser respondida na folha 2. Vai estar escrito. E no verso está escrito assim, não escreva aqui em hipótese alguma. Você já entendeu? Então, nada de escrever no verso, nada de escrever em lugar proibido. E nas questões, se tiver A e B, você identifica na ordem. Então, eu posso responder a B primeiro? Não. Tem que estar na ordem, senão ele não corrige. Tudo bem? Pular linhas e parágrafos, evite pular linhas, porque linhas em branco não dão nota. Então, na peça, no máximo, você pula as linhas do endereçamento ao preâmbulo, 5 linhas, e depois você só pula linhas, eventualmente, entre capítulos, né? Entre os títulos dos fatos, do direito, depois não pula mais linha, vai embora. Tá legal? Então, e se faltar a página, eu posso escrever no rabicho? Não. Posso escrever no cantinho? Não. A minha dica é, vai juntando coisas. Sabe o termos em que pede deferimento? Junta tudo num parágrafo só. Advogado, OAB, número, tudo num parágrafo só. Não precisa fazer 2, 3 parágrafos para isso. Beleza? Isso é importante. Claro que o teu rascunho já vai dar um norte, porque o teu rascunho, você já sabe quantas teses você tem. Se você tem 2, 3 teses, ok, tem 8 teses. Não perde tempo pular a linha não, porque isso vai fazer falta no final. Beleza? Bom, e se ocorrer alguma arbitrariedade? Como assim arbitrariedade? Tiraram o meu VADIM, ou aqui a gente ficou trancado na sala, teve local que narrou que fecharam toda a sala, não tinha ar-condicionado, teve gente que desmaiou. Todas as ocorrências de prova, todos os fatos, arbitrários ou não, ou intercorrências durante a prova, precisam ser registrados na ata da prova. E é um direito do candidato. Eu ouvi uma conversa, também ouvi, não sei se é verdade, que numa dessas salas teve uma arbitrariedade, chamou a pessoa e ele disse, não, você responde no site, depois você entra no site da OAB e da FGV, responde lá.
Isso é truque. É direito do candidato. Você exige. Ah, então você vai tirar o meu VAD? Registre na ata o que tem de irregularidade no meu VAD. E eu quero a fotografia do que tem. Porque é direito seu ter o registro em ata. É o único documento para você depois provar que quem aplicou a prova, vamos imaginar que alguém que tem uma necessidade especial pediu um ledor, pediu uma lupa e chegou lá, está fora do que foi autorizado. Registre em ata. Todas as ocorrências registre em ata. Chame. Existe, em todo local de prova, existe um advogado que é o responsável, o coordenador. Então, se o fiscal estressar com o teu material ou criar algum problema, mande chamar o coordenador e peça para registrar. Na ata é teu direito. Se não registrar na ata, você não tem prova do que aconteceu. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Teve uma prova já tem algum tempo, uma cidade no Brasil inteiro, que o fiscal do nada falou não pode usar clipes. Claro que pode usar clipes, claro que pode usar marca-texto. Está no anexo 3 do edital. Se der algum estresse, você fala, vamos ver o anexo 3? Tá? Pode usar clipes, pode usar marca-texto. Mas chegou o fiscal e disse, tira tudo, tira tudo. A galera começou a tirar. E tinha uma aluna minha, mais encardida, falou, eu não vou tirar. Chame o coordenador. A galera da sala inteira já tinha tirado. Aí chamou o coordenador falou, não, o edital permite. Todo mundo já tinha tirado. Então, cuidado com essas atitudes intempestivas da sala, tá bom? Uma outra coisa muito ruim que pode acontecer, e fiscalize isso, é o cronômetro, porque o cronômetro tem que estar na tela. Ou melhor, tela não, porque é na lousa, no quadro. Se o cronômetro não tiver, faça registrar em ata, porque isso é um problema, pode prejudicar o teu tempo de prova. Então, tem que ter na tela o horário. Eu estou falando de tudo isso só por cautela, porque vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Você vai chegar no horário, com o teu material. Cuidado com o VAD, documento original e com foto. Não serve a sua carteirinha funcional de algum órgão público que você trabalha. Tem que ser um documento original e com foto. Cuidado com isso, muita gente esquece. O teu VAD, leva alimento para a prova, porque são 5 horas, baixa a glicemia e você nem vai enxergar, vai ficar com a vista, ai, eu estou tonto. Claro, você não comeu, você foi para a prova 1h da tarde, para chegar 12h30, tem gente que saiu de casa muito cedo. Então toma um café reforçado, vai para a prova, leva comida compatível com a prova. Não vai levar coisa que vai contaminar a sala inteira com cheiro, ou abre aquele Tupperware e pronto, anula a prova no Brasil inteiro por tua culpa, por um alimento impróprio na hora da prova. Mas leve um chocolatinho, uma bala, água, tudo em corpo transparente, tá bom? Porque vai dar certo, você vai ver, é o momento da tua aprovação. A gente vai ficar juntos, se tiver mais dúvida, pode me chamar lá no @darlanbarroso, lá no Instagram, que eu respondo com o maior prazer. É isso, queridos, um grande beijo e abraço, e se tiver dúvida, é só mandar. Tchau.